Aí pessoal, tudo bom? Então estamos agora com os exercícios resolvidos, tá? Vamos entrar nessa parada aí imediatamente. Então tá aqui, ó, primeiro exercício, vamos ler o enunciado e ver o que tem que fazer. O enunciado é o seguinte: uma máquina está programada para aumentar e diminuir a velocidade de acordo com a temperatura interna do equipamento. Se a temperatura está acima de 60 graus, a velocidade deve ser a temperatura vezes 10 RPMs. Se ela estiver entre 40 e 60 graus, deve girar a temperatura vezes 20 RPMs. E se estiver abaixo de 40 graus, deve girar em temperatura vezes 300 RPM. Então veja, além de a gente mostrar na tela, ó, faça o programa que receba pelo teclado a temperatura atual da máquina e mostre qual a velocidade. Então a gente tem que fazer um cálculo também, mas o cálculo ele é diferente para cada diferente velocidade. É isso que deu para perceber, não é? Aliás, para cada temperatura eu tenho 3 caminhos e ele é diferente. Então, vamos lá. Não está difícil, é muito parecido com o exemplo que a gente usou na aula. Então, eu vou alternar aqui para o meu Visual Studio e até eu estou com a aula aberta aqui, ó. Eu vou até aproveitar o código. Olha que fácil. Eu não vou digitar tudo de novo para você me acompanhar com mais tranquilidade. Vou começar do zero. Então, eu preciso de uma variável chamada temperatura. Faltou dizer que ele é do tipo int. Vou trabalhar com int mesmo. Então, o que eu preciso aqui? Falar para o usuário digitar temperatura. Digite temperatura e capturar a temperatura. Temperatura igual a int.parse console.readline. Muitas vezes fazemos isso, então você vai ficando craque. Pronto, capturei. Não é digite a temperatura. Beleza. Aí o que eu faço? Bom, sei lá, tem que ver qual é a temperatura. If, tem que ver se está naqueles níveis. Por onde eu começo? Tanto faz. Posso começar da temperatura mais baixa, como posso começar da temperatura mais alta. Vou pela estratégia de temperatura mais alta. O importante é fazer um teste que não tem duplo resultado. O que eu quero dizer com isso? Se nós olharmos o nosso enunciado, só para lembrar, enunciado, 60 graus, temperatura vezes 10, entre 40 e 60. Então veja só, se eu colocar menor que 60 graus, não é um bom teste. Por quê? Porque menor que 60 graus tem o que é entre 40 e 60 e menos de 40. Então, o melhor é testar se é maior que 60 graus. Então, esse é o melhor teste. Vamos lá. Temperatura maior que 60. A temperatura é maior que 60? Se sim, então eu vou escrever. Aliás, eu vou calcular a velocidade. Eu preciso de uma variável. Eu posso declarar a variável aqui dentro? Posso. Velocidade. Vou colocar velo. E já vou colocar aqui, ó, igual a temperatura vezes, como a temperatura está alta, então a velocidade é mais baixa, vezes 10 RPMs. Pronto, calculei, coloquei na variável velo. Essa variável só existe aqui dentro. Olha que legal. É uma variável local que a gente chama. Agora eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar console.writeline e posso colocar aqui, ó, velocidade. 2 pontinhos, mais, coloco a variável velocidade, mais RPM, espacinho aqui. Olha lá, é isso aí, ó. Isso se a temperatura for maior que 60. Só que tem mais 2 casos para testar.
Então eu uso um else if, que tem mais 2 casos ainda. Preciso testar de novo. Qual é o outro teste? Eu disse que se tiver entre 40 e 60. Eu poderia fazer o teste menor que 40. Seria mais fácil. Mas para que vocês lembrem que dá para fazer usando operadores lógicos, eu vou fazer aqui, ó. Então, se a temperatura for menor ou igual a 60, ou temperatura maior que 40, olha, eu coloquei menor ou igual porque o 60 não está incluído aqui, tá? O 60 está aqui. Então, se ele estiver entre 60 e 40, maior que 40, 41, 42, até 60, então, como nessa vida nada se cria, tudo se copia, eu vou copiar aqui e vou fazer, ó, velo, temperatura, vezes 20. Vai ficar um pouco mais veloz. E aqui a mesma coisa. Muito bem. E aí, o terceiro caso é se a temperatura for menor, não for nem isso aqui, nem isso aqui. Então, eu preciso fazer o teste? Porque se não for isso nem isso, eu preciso fazer o teste? Não preciso. Que é o caso contrário. Nesse exemplo, não preciso. O que eu preciso fazer é colar aqui e multiplicar por 30. E aí, beleza. Vai mostrar aqui. Esse é meu programinha resolvido. 2 testes. Else if, else. Perfeito. Tá aí a resolução do exercício 1. Certo? Então, é isso aí. Muito bem. Tudo tranquilo? Exercício 1. Vamos para o exercício 2. Talé com Sá. Tá aí o exercício 1 ainda. Assim, ó, aqui de novo para você ver direitinho a resolução do exercício 2. Aquilo que a gente acabou de fazer. Exatamente a mesma coisa. Exercício 2. Faça um joguinho da adivinhação. De novo, mas agora está diferente. O primeiro jogador digita um número de 1 entre 1 e 10. O segundo jogador tenta acertar o número. Se o jogador acertar, escreva a mensagem acertou. Se ele errar para cima, ou seja, se ele digitar um número mais alto, você digita errou acima. Se ele errar abaixo, ou seja, digitou um número mais baixo, escreva errou abaixo. Se ele digitar um valor maior do que 10 ou menor do que 1, aí você escreve desclassificado. Olha, agora tem 4 possibilidades. Vamos lá então, vamos fazer. Estamos aqui para fazer, né? Aí está. Olha lá, vou até apagar isso aqui de novo. Vamos começar tudo de novo. Olha a vida do professor como que é. Escreve, apaga, escreve, apaga. Então vamos lá. Neste caso aqui, eu preciso de 2 variáveis. A variável valor, ou número, vamos falar número. A variável número, vírgula. E a variável chute. O cara vai chutar. Chute-se. Beleza. Começo pedindo para o jogador 1 digitar o número. Aliás, nem sei se eu terminei de ler todo o enunciado. Acho que sim, né? Terminei sim. Então vamos lá. WriteLine, jogador 1. Digite um número entre 1 e 10. Lembrando que o primeiro jogador poderia errar isso aí também, né? Mas vamos desconsiderar essa possibilidade. Número igual int.parse console.readline. Beleza. Digitou o primeiro número. Agora eu apago a tela.
E aparece na tela, eu vou até usar isso aqui, porque nessa vida nada se cria, tudo se copia. E vou colocar jogador 2, chute um número entre 1 e 10. Aí o jogador chuta e guarda na variável chute. Ó, se você fizer igual eu, Ctrl+C, Ctrl+V, tenha certeza do que você sabe que você está fazendo. Porque senão você copia e esquece de mudar as coisas aqui e dá tudo errado. Tá aí, ó, as entradas já foram feitas, o cara já chutou. Agora eu quero saber se ele acertou, errou para cima, errou para baixo ou se ele foi desclassificado. Então vamos lá, por onde eu começo? Posso começar por dois caminhos. Se ele foi desclassificado ou se ele acertou. Eu vou começar pelo mais óbvio. Será que ele acertou? Se o chute for igual a número, aí ele acertou, não precisa fazer mais nada. Porque nesse caso aqui, eu não preciso testar se ele digitou um número errado. Né? Se ele digitou um número menor que 0, ou... olha só. E se ele digitou um número menor que 0, ele não vai... Isso aqui vai dar falso, certo? Então daí eu tenho que fazer um teste para saber se ele foi desclassificado ou se ele errou mesmo. Tá? Mas se ele digitou um número igual, ele vai ser entre 1 e 10. Então é por isso que eu posso fazer esse teste primeiro. Eu coloco aí, console.writeLine. Acertou. Acertou. Excelente. Você é bom pra caramba. Caso contrário, mais um novo teste. Agora, será que eu posso testar se ele acertou para cima, ou se ele errou para cima, ou se ele errou para baixo? E deixar o desclassificado por último? Não, não posso. Por quê? Porque se ele digitou 156 e eu testar se ele errou para cima, ele vai dar que sim, que ele errou para cima, mesmo ele tendo digitado 156, porque 156 é maior do que o número digitado. Então, o certo é eu testar se ele desclassificou primeiro, porque daí eu não faço mais nada. Então, como é que eu sei se ele foi desclassificado? Se o chute for menor que 1, ou o chute for maior que 10, desclassificado. Concorda? Desclassificado. Aí eu copio aqui. Desclassificado. Tadinho. Agora sim, continua aqui, ó. Else if, mais um teste. Se chute for maior que número, significa o quê? Que ele errou para cima, né? Errou para cima. Aí. E finalmente, talvez eu não precisasse fazer nenhum else if. Aliás, podia colocar só um else. É uma opção, porque se tudo isso der falso, quer dizer que ele errou para baixo. Concorda? Sem dúvida. É isso aí. Então, quase sempre dá para usar o else. Mas se você quiser, poderia também fazer um else if aqui. Mas é desnecessário. Mas daria certo também. Chute menor que número. Desnecessário. Então, não vou fazer. Vou simplesmente colocar que ele errou para baixo. Porque tudo deu falso. Então, ele errou para baixo. Aí, ó. Esse é o código. Provavelmente é o que você está vendo aqui agora. Agora você está vendo. Tá aí, ó. O que eu acabei de fazer tá aqui. Desclassificado sempre no segundo teste. Aqui eu até deixei else if, ó, mas é desnecessário. Perfeito? Então é isso.
acho que acabou. Acabou mesmo. O que dizer? Obrigado. Finalizamos essa aula. Próxima aula, lembre-se, exercícios, exercícios, exercícios para a gente treinar, fundamentar. É igual academia. Se você não treinar, você não fica fortão. Então, programação é a mesma coisa. Se a gente ficar só olhando o videozinho aqui, a gente fazendo, não aprende não. Tem que treinar, tá? Então, se esforce em treinar. Por isso a gente vai fazer exercícios, exercícios, exercícios. Ok? Valeu, obrigado, até mais.